dia. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Vamos entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo. Então, uma ótima semana para você e para todo mundo que está na sala. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Danilo. Bom dia, Felipe. Só você e a Axa com a câmera aberta. Muito bom, bom, bom. Parabéns para vocês nessa semana maravilhosa. Segunda-feira de sol e calor na cidade de Morena. Espero que até a tarde ultrapasse os 37 graus, que está prometendo um dia muito quente hoje. Portanto, é muito importante manter a hidratação. Rapaz, piscina não vai dar certo não, cara, porque você tem que ficar online, você vai ficar online, metade na piscina, metade com o computador ligado, é complicado. Então, qualquer coisa que possa estabelecer nossa melhoria em sala de aula, melhor. O bom mesmo é um ar-condicionado, bem refrescante e tudo mais, né? Mas, como eu sou pobre, o meu ar-condicionado é a janela aberta. Aí eu fico ouvindo o sabiá cantando aqui do lado, a arara rosnando do outro lado, mas aí a gente vai, certo? Bom, o pessoal está chegando, o pessoal está entrando, a gente vai trabalhando. Nós temos abordado a questão do chamado existencialismo. Aula passada, nós falamos do existencialismo de Soren Kierkegaard, mas o Kierkegaard, é importante nós lembrarmos que para Kierkegaard, o existencialismo é o chamado existencialismo cristão. Eu até falava que ele era muito cristão, ele era muito ligado à questão do sentimento religioso, e para Kierkegaard, as suas escolhas, na vida toda, você vai viver com a angústia das escolhas, porque você sempre tem que estar escolhendo entre A e B, entre C e D, ou escolhendo entre este ou aquele elemento. Então, no pensamento de Kika, você passa por 3 estágios, chamado o estágio estético, o estágio ético e o estágio como nós falamos, foi religioso, né? Tá, eu acho que foi religioso, não foi de caridade. Então, estágio Foi. estético, ético e religioso. No estágio estético, o homem se preocupa com a satisfação dos seus prazeres imediatos, satisfação dos seus prazeres momentâneos, tá? No estágio ético, ele se preocupa agora com o dever. Como um aluno, eu tenho o dever de estudar, eu tenho o dever disso, eu tenho o dever daquilo. Então, esse seria o estágio ético. E o estágio religioso, ou o estágio de sublimação máxima, é quando eu chego ao chamado estágio fundamental de importância ligada a Deus, onde eu não vou abandonar o estágio ético, mas eu deixo o estágio estético para trás e passo a estabelecer uma nova vida seguindo os preceitos da religião. Isso é a respeito do existencialismo cristão, e isso institui-se o pensamento de Soren Kierkegaard. Para hoje, nós vamos ver algo um pouco mais complicado, só que ele, assim, é bem bacana da gente estudar. É o chamado Jean-Paul Sartre, tá? Francês, filósofo francês contemporâneo. Só que, por favor, Jean-Paul Sartre, ele é da linha do chamado existencialismo ateu. A minha ideia não é fazer ninguém aqui ficar descrente em Deus, muito menos instituir uma nova abordagem, uma nova religião nas suas mentes. A ideia é nós falarmos de Jean-Paul Sartre. Tudo que eu for falar é a ideia dele, não faz referência ao pensamento ou à ideologia do professor, tá ok? Então, muito bem. Para a gente estabelecer nossa abordagem, eu tenho aqui uma projeção para a gente poder visualizar. E para a gente visualizando essa projeção, a gente pode começar a nossa abordagem. Primeira coisa que nós temos que entender, opa,
está errado, deixa aqui. A primeira coisa que nós temos que entender é que a aula passada nós falamos a respeito desse existencialismo, tá? Que o existencialismo, ele sofre influências do início do século XX, como, por exemplo, as grandes guerras, como, por exemplo, as crises econômicas, como, por exemplo, as crises sociais e as crises políticas que surgem logo no início do século XX. Nas 3 primeiras décadas do século XX, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, 1914, a Primeira Guerra Mundial, 1939, a Segunda Guerra Mundial. Então, o que está acontecendo no contexto do século XIX que influencia a famosa ideologia do existencialismo? Então, o homem do início do século XIX, qual era o significado da existência do homem no início do século XIX? Talvez eu até tenha perguntado para vocês o significado da sua própria existência, porque você não pediu para nascer, você foi lançado, arremessado, despejado, jogado neste nosso mundo, e o que você faz com a sua existência? Essa é uma pergunta de caráter fundamental para nós entendermos o existencialismo. Traduzindo, a ideia é assim: o que você faz com a sua existência? Você não pediu para nascer, e alguma vez, ou alguém, deve ter jogado isso na cara de papai e mamãe. O Felipe falando que culpa é da cegonha. Na verdade, nem a cegonha é culpada, porque ela só desenvolve uma própria ação. Então, quando eu pergunto assim, qual é o objetivo, aliás, qual é o significado da sua existência? Por favor, você deve desconsiderar as questões biológicas, as questões sexuais. Você sabe que para você poder existir, houve a necessidade da fecundação do óvulo por um espermatozoide. A aula de biologia, todo mundo sabe disso. Mas tá, você já existe, você já está no mundo, você é um ser adolescente. Qual é o significado da sua existência? Ou, melhor, qual é o significado que você dá à sua existência? Então, essa passa a ser uma pergunta fundamental dos indivíduos. Felipe, né, Felipe? Tinha que ser você. Crescer e multiplicar. Legal. Muito bem. Acredito realmente. Toma muito cuidado com isso. Mas a ideia fundamental é o que você faz com a sua existência. Tá ok? O que você faz com a sua existência é o caráter primordial e está relacionada à sua liberdade. Por favor, aquilo que nós vamos abordar hoje, por exemplo, primeiro, o homem existe e depois ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Então, a liberdade que o homem tem é a capacidade máxima dele poder decidir sobre a sua existência. Então, nós vamos falar muito a respeito disso. E Jean-Paul Sartre fala que o existencialismo é humanismo. Primeiro, o homem existe e depois ele formula qualquer hipótese de essência na vida dele, ou seja, a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode estabelecer a essência do sujeito, a essência de algo, alguém ou alguma coisa, sem aquilo existir. E o detalhe fundamental, resumindo, fazendo a ideia do resumo de Jean-Paul Sartre, que você só existe. A partir do momento que você deixa de existir, acabou, não há mais nada. É por isso que nós colocamos Jean-Paul Sartre a respeito do existencialismo ateu, tá ok? Porque, segundo ele, não existe nada após essa vida. Segundo Jean-Paul Sartre, não existe nada além da existência humana. Existe, não existe, pronto, acabou, deixou de existir, nada mais. Só que aí vem a ideia de outros pensadores a respeito da sua essência. O que vai ficar é a lembrança da sua essência. Aí vem a pergunta:
como você gostaria de ser lembrado após a sua existência acabar? Então, essas são as indagações do existencialismo de Jean-Paul Sartre que a gente vai começar a analisar. No início, é um pouquinho complicado para a gente poder analisar, porque existem alguns termos, algumas denominações a respeito de Jean-Paul Sartre, certo? Então, a nossa referência para a nossa aula de hoje, o existencialismo, já começa com esse trecho gigantesco que diz assim: o existencialismo de Sartre, de Jean-Paul Sartre. O nosso livro de introdução à filosofia vai falar também de Martin Heidegger, tá? Martin Heidegger. As origens do pensamento de Jean-Paul Sartre estão primeiro na fenomenologia de Edmund Husserl e depois no pensamento existencialista de Martin Heidegger. Segundo Martin Heidegger, nós não podemos evitar o inevitável. E segundo Martin Heidegger, o inevitável é a própria morte. Portanto, não há nada que eu possa fazer que possa evitar a minha morte. Eu posso retardá-la, tá ok? Eu posso retardar a minha morte, eu posso tentar viver o máximo possível, mas eu não posso eliminá-la de vez. Então, é essa a ideia fundamental do existencialismo de Sartre. Eu existo porque eu existo, como eu existo. E se eu existo, o sinônimo de a minha existência é sinônimo de liberdade. Por favor, grava essa frase. Para Jean-Paul Sartre, o homem está condenado a ser livre. Não há nada que possa prender a liberdade do homem. Você pode aprisionar a estrutura material, você pode aprisionar o homem, mas você não pode prender o seu desejo de liberdade jamais. Então, diz assim, pois não. Em relação a isso, o que ele considera, então, ser livre, a liberdade? Como? Nesse conceito que o senhor falou, que o homem é condenado a ser livre, o que ele considera como liberdade? Liberdade é a sua capacidade de entender a sua própria existência. Liberdade é a capacidade do ser humano responder com liberdade por todas as suas escolhas, tá ok? Então, para ele, a liberdade nada mais é do que a capacidade humana de entender as suas próprias condições, certo? Então, ser livre é ser dono das suas decisões, mas decidir com responsabilidade. Então, é uma tríade, tá? É uma tríade. O existencialismo pressupõe a liberdade pressupõe a responsabilidade, certo? Então, liberdade para Jean-Paul Sartre é a capacidade do ser humano decidir, agir e viver com responsabilidade, tá ok? Então, essa é a condição do pensamento de liberdade. Tanto é que eu agradeço a sua pergunta, porque, de fato, nós temos vários conceitos de liberdade. Para Jean-Paul Sartre, está ligado diretamente à questão da responsabilidade do ser humano. Basta você perceber nossos pais. Quando a gente vai pedir para sair em algum lugar, eles nos concedem a liberdade de ir a tal lugar, mas eles pedem, por favor, tenha responsabilidade. Por favor, se cuida, por favor, isso e aquilo. E toda vez quando ele fala assim, juízo, viu? Ele está querendo que a gente possa decidir, tomar ações com responsabilidade, porque ele não vai estar a vida toda ao nosso lado, ele não estará ao nosso lado o tempo todo. Por isso, pressupõe que a liberdade é a capacidade do ser humano agir com responsabilidade, certo? Se você age com responsabilidade, pode-se dizer que você é livre. Mas, professor, eu sou livre para agir com irresponsabilidade. Segundo Jean-Paul Sartre, a questão da irresponsabilidade é a ação onde você não quer que ninguém interfira, ninguém possa estar ligado às suas ações. Como muitas pessoas falam, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não é bem assim. A vida é sua e você faz
dela aquilo que os outros querem que você faça. Essa é a ideia de Sartre, porque ninguém é, na verdade, 100% livre para tomar todas as suas decisões, porque você é adolescente, você não pode tomar todas as suas decisões enquanto o ser humano, porque existem decisões que são cabíveis aos seus pais, que vão definir o seu futuro, na verdade, certo? Então, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você executa, tem uma consequência na vida das outras pessoas. Não importa, não importa se você é adolescente, não importa se você é adulto, não importa se você é idoso. Tudo aquilo que você faz tem uma consequência direta sobre a vida das pessoas. Então, quando o indivíduo fala que, bom, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, ele está sendo um irresponsável, ele está usando a sua liberdade com irresponsabilidade, que pode acarretar problemas para outras pessoas, certo? Então, essa seria a ideia de liberdade em Jean-Paul Sartre, agir com total e plena responsabilidade. E não você falar, a vida é minha, eu faço o que eu quero, portanto, eu vou agir como eu quiser, independente de norma, independente de lei. Não. Para Jean-Paul Sartre, ele é muito categórico nessa ação. A vida é sua, mas você faz aquilo que os outros querem que você faça da sua vida, ou seja, a importante não é aquilo que você faz da sua vida, e sim o que você faz com aquilo que os outros fizeram da sua vida. Portanto, muitas vezes você é coibido a agir de forma com a qual o professor quer, como seus pais querem, como outras pessoas querem. Então, para Sartre, o importante é isso, quando você consegue lidar com uma situação onde outras pessoas que têm papel de influência na minha vida vão estabelecer as opções que eu posso escolher. Como, por exemplo, a sua própria família. Você não é aquilo que você quer, você é aquilo que os seus pais, os seus familiares querem que você seja, tá? E por isso acabam acontecendo muitos embates na sociedade, muitas discussões a respeito daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser, daquilo que eu posso ser. Então, é essa condição do existencialismo, certo? Espero que eu tenha respondido. Respondeu, Pro. Então, tá, muito obrigado. Então, a tese fundamental, tá? A influência fundamental do pensamento de Sartre é a questão da fenomenologia de Russell, enxergar todas as coisas como fenômenos únicos, ou seja, cada ser humano, cada pessoa, cada indivíduo é único. Pode acontecer que haja alguns indivíduos semelhantes aos outros em comportamento, em estatura, em cor, em etnia e tudo, mas cada indivíduo é um fenômeno em particular, tá ok? Cada indivíduo é um fenômeno em particular. Em Martin Heidegger, o que vai influenciar muito é a obra de Martin Heidegger chamada Ser e Tempo. A definição de ser, o que é ser, e a definição de tempo, onde o indivíduo, tá, existe, você existe, mas você existe num determinado tempo. Existe um determinado tempo onde você existe e um determinado tempo para você existir. Então, a grande obra, tá, o existencialismo sartreano procura explicar os aspectos da experiência humana. São duas obras. Primeiro, o ser e o nada, e a segunda obra, a crítica da razão dialética. O ser e o nada é a referência fundamental do pensamento de Jean-Paul Sartre, dentro da sua própria estrutura do existencialismo. Aí diz assim, a vida é entendida como um projeto que se realiza pelas escolhas. Então, sua vida, ela não é única, ela não está pronta, ela não está acabada. Não quer dizer que do nascer
ao morrer, nossa vida é um projeto que vai sendo realizado conforme as nossas escolhas. Hoje, você é adolescente. Hoje, você estabelece as suas escolhas de acordo com um pensamento de adolescente. Amanhã, você será adulto e as suas escolhas estarão relacionadas ao ser adulto. Por isso, ele vai usar algumas expressões como o ser aí, o ser para si, o ser com o outro e o ser em si, que a gente vai analisar um pouco à frente para a gente poder entender as ideias de Sartre, certo? Então, a vida é entendida como um projeto que se realiza pelas escolhas. Então, a sua vida toda você vai estabelecer escolhas. E isso que Jean-Paul Sartre quer dizer que a sua existência, ela é determinada pelas escolhas que você fez. Como, por exemplo, um indivíduo, ele é um excelente, vamos falar de um homem, tá? Um indivíduo, ele é uma excelente pessoa, tem uma personalidade muito agradável, agrada a todas as pessoas e tudo mais. E ele viveu só aos 65 anos. Quando ele chega aos 65 anos, ele diz que a vida foi injusta com ele e ele acaba falecendo de câncer nos pulmões. Então, necessariamente, não que a vida foi injusta com ele, e sim as escolhas que ele fez. Por exemplo, ele fumava 2 carteiras de cigarro por dia, ele bebia, e aí isso influencia diretamente na estrutura da sua própria vida. Então, entenda, a sua vida é resultado das suas escolhas. Você, como adolescente, está praticamente iniciando o seu processo de escolhas, e quando você começar a estabelecer as suas escolhas através de você mesmo, volta àquela frasezinha: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Mas muito cuidado com as escolhas que você faz, tá? Muitos querem alcançar os 18 anos para se ver livre de papai, livre de mamãe e poder tomar suas próprias decisões. Mas não é bem assim, porque até os 20 anos, 21, 25 anos, tem muitas pessoas que moram com os pais, e você está morando com seus pais, portanto, você deve obedecer, realizar algumas escolhas em relação à própria convivência com eles. Então, esse projeto realiza-se em torno das suas escolhas. Quando você chegar lá no fim da sua vida, tudo aquilo que você fez é o resultado das suas escolhas. Ah, mas eu não tive possibilidade, não tive oportunidade, mas a escolha quem fez foi você, independente do que acontece. Diferentemente, como, por exemplo, a vida de um escravo. A vida do escravo era pré-determinada por escolhas já estabelecidas pelo seu dono. Mas, mesmo sendo escravo, ele era livre em seu pensamento. Mesmo a pessoa sendo escrava, ela era livre para obedecer ou não. Mesmo na condição de escravo, se ela obedecesse, ela poderia até ser premiada por alguma coisa. Se não obedecesse, ela era punida. Então, o medo da punição faz com que o indivíduo possa estabelecer seu segmento das escolhas em relação ao outro indivíduo, tá? Aí, só uma representação e diz assim: por favor. Para Sartre, o importante é entender o ser em si. O que é o ser em si? Você, tá? O ser em si é você, só você, independente de com quem você mora, independente da sua escola, independente da sua religião. O ser em si é você, tá? Independente das influências que você sofre. Então, o mundo é povoado de seres em si. É claro, nós temos aproximadamente 8 bilhões de seres em si. Cada ser é um em existência, portanto, cada ser que existe é um fenômeno em particular. Então, cada ser que existe é um fenômeno em particular. Portanto, ele é imutável, quer dizer, ele é incopiável, ele não pode ser
dois seres ao mesmo tempo. Então, o ser em si são objetos que existem no mundo e que possuem uma essência definida. Portanto, você, enquanto tal, você, enquanto ser em si, é um elemento fundamental. Pode ser que exista outros seres em si semelhantes a você, mas nunca existirá um ser igual a você. O exemplo que a gente coloca aqui é uma caneta. É um objeto criado para suprir uma necessidade, a escrita. Então, qual é o objetivo de criar o ser humano? Qual é o objetivo da essência do ser humano? É essa a grande preocupação. A caneta, ela tem um objetivo, um objeto em específico, ou seja, resolver o problema, a necessidade da escrita. Por exemplo, a borracha, ela tem a essência em si, corrigir ou apagar os erros dos indivíduos. Esta régua, ela tem um objeto, um objetivo em si, tá? Manter e criar formas geometricamente lineares, ou seja, tudo que existe é um ser em si. Até os objetos, se você pegar os objetos, eles são parecidos, eles são semelhantes, mas nunca são iguais. Haverá um risco, haverá uma pintura, haverá uma falhazinha, ou haverá uma outra possibilidade que impede que eles sejam iguais. Portanto, o ser em si é cada fenômeno que existe dentro do universo, onde esse fenômeno tem uma ligação com a sua essência em particular. Portanto, a sua possibilidade de existência pressupõe a possibilidade do fenômeno em si, certo? Como, por exemplo, esses elementos, por mais que a gente possa buscar a essência deles, nunca será igual à essência de um outro objeto, tá? Aí diz assim, um ser em si não tem potencialidades, nem consciência de si ou do mundo, ele apenas é a sua matéria, tá? Tirando a sua consciência, tirando o seu elemento da essência da sua própria consciência, o seu corpo é um ser em si, ele apenas existe. Tá, ok? Essa é a ideia fundamental de Jean Paul Sartre. Os objetos, as coisas corpóreas, elas só existem. Os objetos do mundo apresentam-se à consciência humana através das suas manifestações físicas, através do fenômeno, como, por exemplo, eu pego essa caneta, ela se apresenta a mim como uma caneta vermelha, e vou tirando a essência dela mediante a manifestação através dos meus sentidos. Se eu pego uma outra caneta de cor azul, as manifestações delas são semelhantes à manifestação da caneta vermelha, mas a essência é a mesma, suprir a escrita. Só que uma é vermelha, a outra é azul, uma está mais gasta do que a outra. Então, os fenômenos inserem-se como o próprio ser humano. Eu sou homem, a Axa é mulher. Então, dentro da minha estrutura, dentro da minha capacidade do ser em si, eu tenho todos os aspectos do ser homem. E a Axa apresenta também todos os aspectos do ser feminino, do ser mulher. Isso pressupõe que, dentro da estrutura corpórea, apenas é. Tá? Apenas sou homem, apenas ela é mulher. Mas dentro da sua essência é o que faz o ser homem e é o que faz ser mulher. Entra até numa questão de discussão, questão de gênero, que mais para frente nós temos que abordar em Simone de Beauvoir. Certo? Então, aquilo que você faz, aquilo que você desenvolve enquanto consciência da sua potencialidade é o resultado das suas ações, tá? Se você age conforme, se você estabelece as suas escolhas de acordo com as suas vontades e essas escolhas, elas passam por cima da própria autoridade da lei, ou seu caminho é esse, ou seu caminho é esse, e haverá sempre alguém falando para você
tomar cuidado. Haverá sempre alguém regulando as suas ações. Então, e aí entra uma outra condição em Jean-Paul Sartre, aquilo que nós chamamos do para si. Você é algo para si, mas esse para si vive com os outros, ela possui as suas relações temporais. No nosso livro de Introdução à Filosofia, deixa eu pegar aqui, está na página 78, tá? Está a página 78, diz assim, aliás, 79, diz assim, Sartre afirmava que a existência humana não possuía uma essência pronta, acabada, segundo da qual devemos agir. Ao contrário disso, não há nada que nos determine previamente, pois é cada escolha e decisão que construímos a nossa essência. Portanto, Sartre dizia que a existência precede a essência, indicando uma inversão do pensamento tradicional, que sustentava a ideia de um Deus ou de uma causa primeira que nos determina. Em vez disso, Sartre afirmava que primeiro precisamos existir para, então, podermos criar nossa própria essência, derrubando qualquer ideia de destino. Portanto, segundo a religião, você já está pré-determinada a agir. Segundo o pensamento de Jean-Paul Sartre, você existe e, a partir daí, você passa a fazer suas escolhas. Então, diz assim, o para si é a consciência humana, ou seja, é um dado, é um ser como forma diferente, possui conhecimento de si e do mundo. Então, seu corpo seria uma mera, como eu posso falar, uma mera estrutura de bagagem para carregar a sua consciência. É o para si, faz relações temporais e funcionais entre os seres em si, e ao fazer isso constrói um sentimento para o mundo em que vivia, ou seja, o para si é a condição de você mesmo enquanto tal, você para você mesmo, tá? Você enquanto ação da própria existência. Então, diz assim, o para si não tem uma essência definida, ele não é resultado de uma ideia pré-existente, como nós acabamos de falar aqui no texto. Aí o próprio texto tem um box marrom que diz assim, com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza humana dada, definitiva. Ou seja, não existe determinismo. O homem é livre, o homem é liberdade. É aí que entra o existencialismo ateu de Jean-Paul Sartre. Não há nada que determine o ser humano, não há nada que determine a ação do homem. Então, ele, ao nascer, ele já é livre. Então, diz assim, como o existencialismo sartriano é ateu, ele não admite a existência de um criador que tenha pré-determinado a essência e os fins de cada pessoa. Pega novamente o nosso livro, a página 79, e diz assim, a sequência, tá? Pula o primeiro parágrafo, vem no segundo período, e diz assim, o mundo é completo, a consciência é vazia. Então, a consciência, onde eu vou formar a minha essência, basicamente ela é vazia, não existe nada de importante, nada que componha a minha essência ao nascer. Portanto, não há ideias inatas. Aí diz assim, a consciência pode agir no mundo, aliás, ela é livre para agir no mundo. Aqui chegamos a uma das ideias mais importantes de Jean-Paul Sartre. Minha querida, você que perguntava para mim, a ideia mais importante de Sartre é a liberdade. Nesse aspecto, a condição humana abriga um paradoxo, ou seja, estamos condenados a ser livres.
por favor, em Jean-Paul Sartre, ao nascer, o indivíduo já está condicionado, aliás, já está preso à liberdade. Não existe nada que possa romper com esse padrão. Então, diz assim, não há determinismo, nem Deus que possa escolher o destino humano. Portanto, não há Deus. Deus não existe, segundo o pensamento de Sartre, pelo amor de Deus. Portanto, vem aquela célebre frasezinha que ele vai utilizar, chamada, dita assim, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Então, essa é uma das abordagens de Jean-Paul Sartre a respeito do pensamento, a respeito do existencialismo. Então, você existe e a sua existência, ela é determinada pelas escolhas que você faz. E essas escolhas que você faz vai determinar, basicamente, a sua essência, a sua possibilidade de poder entender o mundo quanto tal. Então, diz assim, é preciso que o para si, ou seja, a sua própria condição humana, e durante a sua existência, ele se define. Então, por favor, olha que nós vamos falar a cada momento o que é a sua essência. Ele existe e durante a sua existência, ele define a cada momento o que é a sua essência. Cada pessoa só tem como essência imutável aquilo que já viveu. Então, para Jean-Paul Sartre, a sua existência define a sua essência. Então, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já experienciou, tudo aquilo que você já presenciou, vai influenciar claramente nas suas escolhas e nas suas decisões. Segundo o pensamento sartriano, não existe nenhuma condição religiosa que faça com que você estabeleça essas escolhas. A decisão de escolher parte de você. Não importa se você escolhe ser um padre, um bispo, um pastor, uma freira, sei lá o quê, mas a decisão parte do indivíduo e a sua essência vai ser formada a partir dessas escolhas. Então, essas escolhas são capazes de estabelecer a sua própria essência. Se você escolhe caminhar, se você escolhe viver a plena liberdade, se você escolhe viver sempre ao lado dos seus pais, a escolha é basicamente sua. Claro que nós sabemos que existem coisas que determinam, que influenciam nas nossas escolhas, mas a última palavra é sua. Tá? Ninguém pode escolher por você, pode influenciar, pode dar pistas, pode exigir ou pode estabelecer alguma ação que leve você a escolher, mas foi você que estabeleceu a sua escolha. Você não pode culpar ninguém pelas escolhas que você fez. Ah, mas eu fui influenciado. Ah, mas meus pais... Ah, mas eu não tinha essas condições. Mas foi você que escolheu viver desta ou daquela maneira. Tá? É claro que existem algumas exceções, como nós citamos o exemplo do escravo. O escravo, ele foi feito escravo, e dentro da condição do escravo, ou ele escolhe viver como escravo, basicamente, ou ele escolhe viver como rebelde, como um fugitivo e tudo mais. E isso pode ocorrer em determinar a própria condição da existência humana, certo? Aí é o seguinte, cada um, por favor, isso é importante, tá? Cada um é determinado pelo ambiente e pelas circunstâncias, tá faltando acento ali, tá? Mas eu tenho a liberdade de mudar a minha vida deste momento em diante. Nosso livro-texto, a página 79, coluna da direita, diz assim, a partir da experiência da minha própria liberdade, posso entender que o outro também é livre. Não é possível ignorá-lo. E a presença dele modifica o nosso modo de pensar. Em vez de pensarmos apenas em nós, tentamos entender que ele é o que está a fazer e etc. Logo, o outro é essa pessoa
que invade nossa subjetividade. Então, olha aqui, a minha subjetividade, aquilo que eu sou, é determinado pelas outras pessoas, mas cada circunstância influencia, cada ambiente que eu vivo influencia as minhas escolhas. Hoje, você escolhe tudo aquilo que é permitido mediante a sua educação na família. Se você tivesse fora da sua família, talvez você pudesse escolher outras coisas. Então, por favor, todas as nossas ações são determinadas pelo ambiente e pelas escolhas que eu faço. E cada escolha que eu faço, ela está ligada diretamente à minha liberdade que eu tenho de mudar a minha vida a partir deste momento. Portanto, tudo aquilo que eu faço tem influências diretas na vida das outras pessoas. Mais uma aqui e a gente termina. Então, nada me compele a manter esta essência, que só é conhecida pelo retrospecto. Podemos afirmar que meu ser passado é um ser em si, ótimo, tá certo. Possui uma essência conhecida, mas essa essência não é pré-determinada, ela só existe no passado. Como, por exemplo, eu já fui adolescente, hoje eu sou uma pessoa adulta, e a essência de quando eu era adolescente pode ser muitas vezes diferente daquilo que eu sou hoje. Portanto, eu não posso descrever uma pessoa somente pela sua essência passada, e sim pela sua essência atual. Então, essa é a ideia fundamental, por isso nós falamos que Jean-Paul Sartre é a respeito do chamado existencialismo ateu. Eu espero que você tenha entendido pelo menos essa primeira parte. Nós vamos voltar a falar do existencialismo ateu de Jean-Paul Sartre e depois de Martin Heidegger, tá ok? Porque esses caras são importantes para qualquer prova de vestibular que vocês possam fazer, certo? E ainda temos que trabalhar a respeito da liberdade em Jean-Paul Sartre. Então, a questão é que a nossa próxima aula nós continuamos a respeito do existencialismo ateu, que vai dar muito pano para manga, e talvez a próxima aula a gente entre até em alguma discussão saudável a respeito da aula, tá ok? Para vocês, eu quero desejar uma ótima semana. Nós temos aula hoje à tarde. Espero vocês hoje à tarde na aula de introdução à sociologia, certo? Ananda Ruiz, o Paulo Henrique já colocaram o nome, o sobrenome e a turma no chat. Por favor, coloquem seu nome e sobrenome no chat para eu poder fazer as chamadas de vocês, certo? Para vocês, um beijo, um bom almoço e até a tarde. Tchau, Pro. Tchau, professor. Tchau, Felipe. Tchau, Axa. Tchau, Ana Beatriz. Tchau, Gabriela. Tchau, Glória. É o pessoalzinho que eu estou vendo.